Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques, essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura, aqui no canal da CEPUSP. O mês de agosto de 2021 mostrou para a maioria dos brasileiros uma face bem diferente daquela que nós estávamos acostumados em relação ao atual ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro, Sr. Milton Ribeiro. Pastor, teólogo, advogado ligado à Universidade Presbiteriana Mackenzie, Milton chegou ao governo há pouco mais de um ano, procurando de alguma maneira mostrar uma postura distinta, diferente dos seus antecessores. O primeiro-ministro da Educação de Bolsonaro, Ricardo Vélez, colombiano naturalizado brasileiro, e o segundo, seu sucessor, Abraham Weintraub, ambos extremamente ligados ao pensamento radical, sectário, do astrólogo e guru da extrema-direita Olavo de Carvalho, tiveram a sua presença no ministério marcada por inúmeros confrontos com a maior parte das pessoas ligadas à educação. Weintraub foi o campeão de confusões. Um ministro que mostrou bastante inabilidade e inclusive falta de conhecimento quando, dentre outros absurdos, chegou a chamar o grande escritor clássico Franz Kafka de cáfita. Mas além disso, ele proferiu outras frases bastante chocantes, como aquela em que disse que as universidades públicas brasileiras serviam para plantar maconha e que os estudantes universitários só estavam na universidade para promover balbúrdia. Além desses ataques à universidade, Weintraub também acabou atacando os ministros do Supremo Tribunal Federal, em uma famosa reunião ministerial, onde chegou a dizer que eles deveriam ser presos. Weintraub, com medo de ser processado pelos ministros do Supremo, acabou arrumando uma boquinha nos Estados Unidos, uma maneira de alguma maneira fugir aqui do Brasil e ficar lá camuflado. Essa situação toda, essa série de controvérsias parecia estar mudando no ano passado, quando se escolheu o atual ministro Milton Ribeiro como sucessor desses ministros falastrões. E o ministro Milton Ribeiro se manteve durante muitos meses bastante contido, mostrando-se razoavelmente equilibrado, sem grandes arroubos, como costumava acontecer com com aqueles que ele sucedeu. Até que chegou o mês de agosto de 2021. E então, em uma série de manifestações, o ministro Milton Ribeiro começou a encadear uma frase mais absurda do que a outra. Em uma primeira entrevista, o ministro disse textualmente que a universidade brasileira deve ser para poucos, dando uma demonstração clara de um tipo de pensamento elitista que está presente em parcelas da sociedade brasileira, que acredita que, ao invés de abrir a universidade e democratizá-la para toda a população que tem a possibilidade de chegar ao nível superior, que o ideal no país é o ensino técnico, numa visão bastante arcaica, aquela visão que pensa que os filhos das classes baixas só devem ter um papel subalterno dentro da sociedade e que o ensino superior, aquele que pode propiciar maiores ganhos e principalmente que pode propiciar uma capacidade de visão de mundo mais ampla, que este deve ser relegado apenas e tão somente aos filhos da elite. Mas a coisa foi pior até do que isso, porque na mesma entrevista, o ministro Milton Ribeiro conseguiu proferir uma série de frases que deixaram chocados uma parcela substancial da sociedade brasileira, fundamentalmente no que diz respeito aos alunos especiais. O ministro disse que os alunos especiais não devem frequentar a mesma sala de aula dos estudantes comuns,
porque eles atrapalham o desenvolvimento educacional destes outros estudantes. É isso mesmo, atrapalham a aprendizagem dos colegas. Para piorar, em uma nova manifestação, alguns dias depois, ele foi mais taxativo ainda. Disse que dos cerca de 1.300.000 estudantes com deficiência, com algum tipo de deficiência, que estudam nas escolas públicas, segundo a visão dele, algo em torno de 12% desses estudantes, que são aqueles que possuem um tipo de deficiência mais grave dentro daquilo que o ministro define como grave, são estudantes de convivência impossível com os demais. Ou seja, o ministro disse que esses estudantes, na realidade, não têm possibilidade de convívio com os demais estudantes. Esse tipo de pensamento mostra uma regressão absurda, uma regressão de décadas dentro de uma mentalidade, que é a mentalidade da lógica da inclusão na sociedade. E para piorar esse tipo de situação, o ministro trouxe inclusive um neologismo, algo que nunca havia antes sido citado no campo educacional, o termo inclusivismo. Que esse tipo de postura de colocar as crianças com algum tipo de deficiência nas salas de aula junto às demais caracteriza-se como inclusivismo, o que dá uma demonstração de que no campo da educação o governo Jair Bolsonaro é tão mestre em inventar expressões como ele é em outros campos, como por exemplo aquela bobagem, que eles gostam de repetir aí à torta e à direito, do chamado a ideologia de gênero. Além desta novidade, temos agora também o inclusivismo no campo da chegada das crianças e da possibilidade da educação das crianças que apresentam algum tipo de deficiência. É muito significativo a gente observar que esse tipo de colocação, esse tipo de frase, ele não aparece por acaso. Na realidade, o Brasil vem passando por um momento extremamente difícil do ponto de vista educacional, na medida em que, desde 2016, tem diminuído de forma significativa os investimentos ao segmento da educação. 2016 foi o ano da aprovação da terrível proposta do congelamento, do teto de gastos, que já está impactando a educação brasileira de forma trágica e tende a piorar nos próximos anos. O famoso congelamento por 20 anos dos investimentos públicos, chamados de forma grosseira pelos neoliberais de gasto. Pois bem, o sistema educacional tem sofrido inúmeros baques com essa situação. Nós temos tido aí um problema muito grave, já citado em vídeos anteriores por mim aqui, como a possibilidade de paralisação de diversas universidades federais. Mas isso também está relacionado com uma crise nas outras instâncias da educação. Uma crise voltada exatamente pela ausência de recursos financeiros extremamente necessários para poder fazer com que o nosso sistema educacional caminhe de forma bastante efetiva para uma melhora. Em 2014, entrou em prática o chamado Plano Nacional de Educação, prevendo que, em um espaço de 10 anos, o Estado brasileiro deveria elevar os investimentos em educação de cerca de 6% do PIB, que era o que existia até então, para que em 2024 concluíssemos com 10% do PIB, passando gradativamente dentro desse processo. Infelizmente, não conseguimos chegar sequer à meta que deveríamos ter atingido em 2019, que era de 7% do PIB. Nós temos hoje pouco mais de 6,5% investindo no sistema educacional.
E a tendência, obviamente, é que com isso nós tenhamos uma incapacidade de atender, e já estamos tendo uma incapacidade de atender as propostas básicas desse Plano Nacional de Educação. Das 20 metas que teremos que atingir em 2024, nós estamos cumprindo apenas e tão somente 4 delas e ainda de forma extremamente parcial. Isso tudo, obviamente, que tem a ver com a possibilidade e a capacidade de financiamento do sistema educacional, sem a qual nós vamos degringolar de forma bastante assintosa. Esse tipo de prática faz nos lembrarmos da mais célebre frase do grande antropólogo Darcy Ribeiro, um homem especialista no setor da educação, quando ele nos lembrava que a crise do sistema educacional brasileiro não é uma crise, mas um projeto das elites econômicas nacionais. Essa falta de investimento, ela ganhou uma força muito grande com o governo Jair Bolsonaro. Seja com esses ministros da educação nos vários setores, entre os quais o setor do nível superior, que eu citei aqui agora, mas também do ponto de vista da educação especial. Essa tem sido deixada de lado propositalmente pelo atual governo. As políticas anteriores ligadas à inclusão das crianças com necessidades especiais dentro das salas de aula, elas vinham demonstrando e vêm demonstrando um sucesso estrondoso. No ano de 2005, nós tínhamos apenas e tão somente algo em torno de 492 mil crianças com necessidades especiais nas escolas. Dentre essas 492 mil crianças, apenas e tão somente 23% estavam em salas de aula junto às demais crianças. Depois de todo esse processo e com toda uma série de políticas voltadas para a ótica da inclusão, nós passamos a ter uma mudança bastante significativa. Em 2020, o número de crianças com necessidades especiais na escola como citado pelo ministro Milton Ribeiro, é de mais de 1.300.000. E dessas, 86,5% estão em salas de aula junto às demais crianças. Isso é uma grande vitória. Pense você que está em casa, o porquê de um volume tão grande de crianças estarem agora dentro das salas de aula. Porque a mentalidade apresentada pelo discurso do ministro, ela vai ao encontro de uma mentalidade completamente obtusa, ultrapassada, de décadas e décadas atrás, quando os pais de crianças com alguma necessidade especial acabavam refletindo o que a sociedade dizia delas, que essas crianças deveriam ser escondidas, deveriam ser deixadas de lado, não deveriam ter o direito básico à convivência, ao convívio e à possibilidade de aprender junto ao restante da sociedade. A posição do ministro, ela é a posição do governo Jair Bolsonaro, que vem defendendo a tese de que essas crianças não devem estar junto às demais, mas sim ir em direção a escolas especiais. E cria uma falsa simetria, uma falsa sensação de que sem o apoio do Estado, de que haveria então certo aí o direito de que aos pais, de que os pais pudessem escolher em qual escola colocar os seus filhos, se na escola regular, junto com as demais crianças, ou nas escolas especiais. Por que eu digo que é uma falsa simetria? Porque se o Estado não assume a responsabilidade de abrir vagas para todas essas crianças, obviamente que a única coisa que vai restar para essas crianças é a escola especial. Eu não tenho nenhum problema com a escola especial. É óbvio que é possível, sim, aos pais que querem, que desejam ter os seus filhos em escolas especiais, que assim eles os façam. Porém, é importantíssimo nós lembrarmos que o dever do Estado é garantir
uma educação inclusiva para todos. Esse é o dever. Só que, claro, que nós temos aí pressões econômicas muito grandes, de lobbies de instituições ligados a escolas especiais, que desejam que haja um espaço, inclusive orçamentário, para elas, escolas especiais, garantirem, né, a presença dessas crianças. Essa valorização de uma educação com escolas especiais, que é característica do governo Jair Bolsonaro, fere frontalmente uma legislação brasileira e internacional. Ela, por exemplo, viola a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência. Essa convenção internacional, ela é de 2007 e foi aprovada por 160 países, inclusive o Brasil. Portanto, o país não pode tomar uma atitude que viole uma convenção internacional. Da mesma maneira, ela também acaba por violar a lei brasileira de inclusão. Percebam vocês como esse tipo de fala ele não vem por acaso. Quando o ministro faz essa manifestação, aliás, essas manifestações, ele nada mais nada menos corrobora a mentalidade que o governo Jair Bolsonaro tem implementado do ponto de vista educacional, que é a ideia de cortar investimentos públicos nesse setor, seja no nível superior, seja nos demais níveis, ou, por exemplo, em relação às pessoas com alguma deficiência, com alguma necessidade especial. Isso não é uma característica exclusiva do ponto de vista educacional. No ano de 2020, o governo Jair Bolsonaro fez de tudo para procurar excluir do benefício de prestação continuada auxílio de cerca de um salário mínimo garantido a pessoas com deficiência, excluir cerca de 500 mil dessas pessoas. E conseguiu fazer isso. Por quê? Porque dentro dos cálculos que se tem para poder uma pessoa com algum tipo de deficiência receber o BPC, dentre esses cálculos, o governo Jair Bolsonaro alterou, modificou para diminuir o número de beneficiários. O que definia a lei é que toda família que tem alguma pessoa com uma necessidade especial e que a renda per capita dessa família seja de apenas meio salário mínimo, que essas famílias deveriam receber o BPC. O que o governo Bolsonaro fez? Alterou a conta e fez com que apenas aquelas famílias que tenham uma pessoa com necessidade especial e que a renda per capita seja de 1/4 de salário mínimo vão ter direito a receber o BPC. Esse tipo de postura de deixar de gastar dinheiro com segmentos, com setores que necessitam, de deixar de gastar dinheiro com a educação daqueles que necessitam, é uma característica do atual governo. E quando o ministro da Educação vem e profere esse tipo de argumento, quando ele pega e coloca, traz à tona uma mentalidade de décadas e décadas passadas, uma mentalidade que não preserva a lógica fundamental da riqueza do contato e do convívio entre os diferentes, de como a presença de uma criança com alguma necessidade especial em bancos escolares melhora a educação de todos, melhora porque garante a todos os estudantes a possibilidade de conviver com a diferença, com a diversidade que existe no país e que existe no mundo. Na realidade, a preocupação é não atender às demandas que a lei exige para que você possa abrigar uma criança com alguma necessidade especial.
sejam demandas do ponto de vista da arquitetura dos prédios para poder receber esta criança com aquele direito que ela tem de ter uma educação de qualidade, seja um investimento também necessário na qualificação dos professores, para garantir a esses professores que eles tenham um treinamento adequado, para garantir a esses professores que eles tenham um salário adequado, para garantir a esses professores e outros profissionais necessários do ponto de vista da educação, para que todos possam ter uma educação decente. É isso que preocupa o ministro. É isso que preocupa o atual governo, que resolve cortar recursos, apertar ao máximo os recursos em relação ao sistema educacional e não cumprir as metas que ele tem obrigação de cumprir. E não cumprir as metas com a sociedade. E isso, de alguma maneira, ele tenta jogar a culpa nesses segmentos da sociedade que são mais fragilizados. E de alguma forma, tirar da frente das pessoas o problema. Esconder o problema. Como, aliás, durante muito tempo tentou se esconder as pessoas com necessidades especiais na sociedade, como se por acaso elas fossem um problema. O ser humano não é problema, ministro Milton Ribeiro. O ser humano não é problema, teólogo Milton Ribeiro. O ser humano não é problema, pastor Milton Ribeiro. Como sem dúvida alguma já dizia, aquele que você diz que segue. Aquelas pessoas que estão ligadas ao pensamento cristão. Todo diferente deve ser abraçado. Nós devemos incluir as pessoas, porque todos nós, todos somos cidadãos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau.